Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira nenhuma o meu discurso vai ser para dizer que, vereador Renato, que as pessoas não têm que ganhar mais, que não é nada desse sentido. Também não acho que quero mudar o voto de ninguém. Normalmente o político em si, não só aqui nessa casa, mas a política ela é recheada de uma frase que Milton Friedman fala, e eu acho que ela cabe muito bem nessa nossa discussão sobre essa moção de apoio ao aumento do salário mínimo regional. Abre aspas. Um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Fecha aspas. Todo mundo gostaria, vereador Cadore, que o salário mínimo fosse de 10 mil reais. Todo mundo gostaria. Verdade ou não é? Se fosse de 10 mil reais, qual que é o efeito que vocês acham que ia acontecer na economia? Vocês acham, por exemplo, que o vereador Bressan ia contratar um motorista de van por 10 mil reais? Ele não ia contratar. Eu não ia contratar pessoas na minha loja, vendedores, por 10 mil reais. O vereador Moleque não ia contratar eventualmente alguma pessoa que ele precise para trabalhar por 10 mil reais. Não ia contratar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente olha, e aqui eu vou falar a frase mais uma vez, depois eu vou ler uma parte, um trecho do livro dele. Bom lembrar que Friedman é um Nobel em economia. Um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. O resultado de um salário mínimo, caros colegas, alguém já se perguntou por que 46,3% dos jovens entre 14 e 17 anos estão desempregados? 31% dos jovens entre 18 e 24 anos, segundo o IBGE, estão desempregados. Uma taxa muito superior a qualquer uma taxa de pessoas acima dessa idade. Por que isso acontece? Porque ao longo da vida a gente vai se qualificando. Só que todo mundo aqui teve seu pontapé inicial. O meu pontapé inicial foi trabalhar com o meu pai, quando eu tinha 14 anos e cortava couro. Eu ganhava menos que um salário mínimo, mas eu fui me qualificando ao longo dos anos. Isso aconteceu com todo mundo. Tu não nasceu dentista, Cadore. Tu deve ter tido um serviço que tu ganhava menos. Isso, na enxada, pois é. Então o que acontece? Eu quero explicar e aqui mais uma vez eu volto. Tenho certeza que essa moção vai ser aprovada, tenho certeza que a gente gosta de vender para o nosso público que a gente está preocupado com o salário mínimo, que tem que ser 5, 6, 7, 8 mil. O que as pessoas muitas vezes não falam é como isso vai acontecer, né? E aqui eu vou trazer uma frase muito importante, um trechinho deste livro aqui, recomendo quem gosta aí de aprender, é um dos melhores livros que eu li na minha vida, que ele se chama Livros para Escolher, e como já mencionado, ele é de Milton Friedman, e ele fala sobre a questão do salário mínimo. Abre aspas. Outro conjunto de medidas do governo que impõe níveis salariais são as leis do salário mínimo. Essas leis são defendidas como um meio de ajudar as pessoas de baixa renda. Na realidade, elas as prejudicam. A lei do salário mínimo obriga os empregadores a discriminarem pessoas de baixa qualificação. Ninguém descreve a lei deste modo, mas é isso, de fato, o que ela é. O que acontece, então, para finalizar meu discurso, senhor presidente? Só para que a gente pense e tente evoluir nesse pensamento, que a gente acho que precisa, né, para deixar de ser um país miserável e tentar ser um país melhor. Quando a gente fala, senhor presidente, que 46% dos jovens estão desempregados, será que eles preferem, vereador Bortola, estar em casa? Ou será que eles preferiam daqui a pouco estar numa vendinha do lado de casa, trabalhando meio turno, ganhando 700, 600, aprendendo, para daqui 6 meses eles terem a oportunidade de ganhar mais? É assim que a vida acontece. O salário mínimo, ele obriga que empresários ou, enfim, empregadores criem empregos para pessoas que não são tão qualificadas e paguem mais do que elas conseguem produzir. E é isso que a gente está dizendo aqui. Quando a moção fala que tem que ter um aumento justo e real, por que a gente não propôs, por exemplo, um aumento de 50%? Porque isso só causa uma coisa: desemprego. Então eu tenho certeza que essa moção vai ser aprovada, não com o meu voto, votarei contra. Eu sigo meus princípios e valores, o que eu aprendi na faculdade, do que eu estudo, do que eu leio. E assim, espero que um dia nossos políticos e nossas câmaras municipais, federais, estaduais tenham mais responsabilidade com o que foi estudado e com o que funciona
do que muitas vezes apenas com politicagem. Obrigado, senhor presidente.